Quem é você sem os seus processos? Uma vítima ou uma protagonista? Hoje eu quero falar sobre esse processo de florescer em terra seca. E oro para que esse vídeo ele vá de encontro ao seu coração e ele te estimule a assumir o protagonismo da sua história. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu há um tempo atrás. Eu hoje estou vivendo processos de florescimento com o Senhor Jesus para me tornar uma empreendedora. E o Senhor, ele tem me forjado ao fogo mesmo, bem ali no fogo santo do Senhor. E esse fogo do Senhor, ele vai pulindo a gente em muitos medos e em muitos receios que a gente tem. O fogo do Senhor, ele não é somente para evidenciar ou tratar pecado, mas ele também é para lançar fora os medos que a gente tem dentro da gente. E nesse processo de ser forjada no fogo, para ser uma protagonista, eu passei por diversas situações que na minha cabeça, enquanto eu passava por esses processos, era uma humilhação muito grande. E em um certo momento, quando eu comecei a vender bijuterias, hoje eu tenho uma loja de bijuterias, que é a Biju da Ju, bem no início da minha loja, eu precisei vender bijuterias em uma feira muito popular aqui na minha cidade. É uma feira que tem muitas pessoas humildes. E ali, enquanto eu ficava vendendo as minhas bijuterias naquela feira popular, com o sol batendo na minha cabeça, por muitas vezes eu pensei que o Senhor ele estava me punindo por algo. Eu sempre penso que todas as vezes que Deus está tratando comigo em alguma coisa, Ele está me punindo. E ali nesse momento eu começava, a chorar mesmo, sabe? Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor não me leva para um lugar de majestade de uma vez e me faz cumprir um propósito maior do que todos os meus sonhos? E o Senhor, ele queria me dar um processo antes de um propósito. E eu não entendia o que seria aquele processo, o que de bom eu poderia tirar daquele processo. Mas o tempo passou e hoje eu entendo que aquele processo de vender na feira popular, de estar ali com tantas pessoas que não é que eu julgava ser melhor que eles, mas eu não era uma escolha minha. Não era um lugar que eu cobiçava vender, mas eu tinha que vender. E era o único lugar que eu conseguia ir sem ter um aluguel para pagar. E eu não tinha dinheiro para pagar aluguel naquele momento. Hoje eu entendo que foi necessário eu passar por aquele lugar para que eu pudesse ser tratada nas minhas soberbas, na minha falta de humildade, na minha vontade de querer vencer a todo custo. E ali na praça, o Senhor me fez olhar para as outras pessoas trabalhadoras, a reconhecer os processos das pessoas, principalmente das outras mulheres. Hoje, quando eu vejo uma empreendedora vencendo, eu sempre penso assim, mas qual é a história dela? É muito fácil a gente ter inveja de uma empreendedora. O difícil é quando você compreende que ela tem uma história e começa a glorificar a história dela. Nossa, ela merece estar onde ela está. Então, esse tempo de feira foi um tempo proposital para o Senhor me tratar nos meus processos, para chegar no propósito mais polida, mais florida, mais madura e menos soberba, menos deselegante. E então, quando o Senhor nos abate, quando o Senhor nos humilha, existe um propósito para aquilo. E muitas vezes eu me via como uma vítima, mas na verdade o Senhor estava me ensinando a ser uma protagonista da minha própria história. Uma empreendedora que tem história, que tem bagagem e que começa a viver os seus processos pequenininha, sonhando grande, mas sonhando grande com a identidade de empreendedora do Senhor, não como uma empreendedora qualquer. E isso é muito bonito da parte do Senhor, porque é um cuidado dele com a gente. É você florescendo de forma equilibrada, sendo a protagonista da sua história, não com o nariz em pé, não querendo puxar o tapete de todo mundo, ou não querendo vencer as custas das pessoas, mas vivendo a sua própria história. E aí, quando eu tinha passado por esse processo, de ir pra feira, do Senhor estar ali me tratando, eu tinha até vergonha de contar para as pessoas, sabia? Eu tinha vergonha de compartilhar com os meus amigos, eu não postava nas redes sociais que eu estava ali vendendo. Foi um momento que eu fui muito tratada pelo Senhor, essa questão da humildade mesmo. E foram alguns longos meses vivendo esse off e escondendo essa parte da minha história, da qual hoje eu tenho muito orgulho de contar. E aí teve um belo dia que fui sair com uma amiga minha e a gente estava voltando de um restaurante e a gente passou por um salão de beleza, que é muito conhecido na minha cidade. E aí eu virei e falei assim, eu gosto muito de vir aqui, de cortar o cabelo com esse cabeleireiro, que é um homem. E aí minha amiga disse assim, pois é. Ele voltou, abriu o salão dele, porque eu tinha visto antes, coitado. Ele tava cortando o cabelo de casa em casa, com uma sacolinha nas costas. Mas que bom que ele abriu o salão dele. Aí na hora que ela falou aquilo, meu coração, assim, deu uma tristeza tão grande pela fala dela, e eu fiquei até um pouco sem reação. Eu falei assim, nossa, ela chamou ele de coitado.
ela achou que ele estava sendo humilhado quando ele estava cortando o cabelo de casa em casa com uma sacolinha nas costas, provavelmente uma mochilinha que ele carregava os materiais dele, né? Ela chamou os instrumentos de trabalho dele de mochilinha. Ela rebaixou ele ao nível zero, assim. E ele é um ótimo profissional, um excelente profissional. Hoje ele tem um salão que é super badaladeiro, não consegue agendar o horário com ele de forma antecipada, tem que ser de forma assim na hora, né? Tem que ser com bastante antecipação. E eu gosto muito de cortar cabelo com ele. E ali ela falando aquilo, eu fiquei assim constrangida pelo posicionamento dela, pela forma que ela falou dele. Ela não falava nem de mim, eu pensava assim, nossa, se ela souber que eu vendo na feira, meu Deus! Mas ela foi muito hostil com o processo dele. E passado algum tempo, eu marquei pra cortar cabelo com ele, e eu fiz um vídeo. Fiz um vídeo no salão dele cortando meu cabelo, dele me elogiando, milhões de coisas, que ele é um amor de pessoa. E postei o vídeo e as pessoas super elogiando ele. Nossa, eu gosto muito do corte do fulano, eu gosto muito do corte, nossa, eu amo esse salão. As pessoas ali falando do trabalho daquele empreendedor. E eu lembro que enquanto eu lia, já tinha passado alguns meses, enquanto eu lia aqueles comentários que as pessoas estavam fazendo na minha publicação, eu fiquei muito feliz pelo processo dele, e eu falava comigo assim, em pensamento, né, no meu off, que bom que ele não desistiu de carregar a mochilinha dele pra cima e pra baixo. Hoje ele tem um dos melhores salões de beleza na nossa cidade, super reconhecido por todas as mulheres, e é uma pessoa de extrema delicadeza com as pessoas. E eu amo a vida dessa pessoa. E a minha amiga desdenhou do processo dele. E aquele dia eu fiquei um pouco insegura em relação, porque parecia que ela estava menosprezando o fato de que quem ia no salão daquele pé rapado. Mas ele não era mais um pé rapado, ele já tinha vivenciado os processos dele e ele tinha se tornado protagonista da história dele. E com excelência, muita excelência. E hoje eu queria falar sobre isso. Eu queria trazer nesse processo de florescimento em terra seca essa pergunta. Quem é você sem os seus processos? Uma vítima, uma eterna vítima ou um protagonista? Primeiramente, a pessoa vítima é aquela pessoa que sofreu um dano, ou psicológico, ou emocional, ou financeiro, ou físico, alguém que recebeu uma agressão, alguém que foi abusado. A vítima, ela não é alguém que está inventando uma história. Ela não é alguém que está exagerando em uma história. Ela viveu um dano. Ela foi danificada, ela foi prejudicada em alguma área da sua vida. Quando a gente fala, deixa de ser vítima, a gente não tá falando pra você assim, deixa de ser fresca. Não é sobre isso que eu quero dizer, jamais eu quero falar sobre isso. Como se você fosse fresca, como se você não tivesse razão em sentir a dor que você sente. A vítima, ela é alguém que viveu um dano, ela foi danificada em uma área. A pessoa que é danificada em uma área, ela sente dor. Ela sente tristeza, ela se sente humilhada, ela tem os seus prejuízos, seja financeiros quanto emocionais. É uma pessoa que ela tem o direito de sofrer a dor que ela está vivendo, ou o luto que ela está vivendo. A gente não pode negligenciar os danos que a gente vive na vida da gente. Quantas vezes eu fui vítima? Quantas vezes eu fui danificada? Quantas vezes eu fui prejudicada? Quantas vezes eu fui rejeitada com palavras e com atitudes e aquilo me danificou, aquilo me feriu. A vítima, ela é essa pessoa. Ela sofreu algum dano na sua história, emocional, físico, psicológico, na área profissional. A vítima é essa pessoa que teve uma área da sua vida ou várias áreas da sua vida danificada. E quem é a protagonista? Muitas vezes a gente olha para a protagonista como a atriz principal da novela, onde todo mundo tá ali olhando para mim, eu sou a luz da vida de todo mundo, tudo circula em torno do meu umbigo. Esse é o senso comum do que a gente pensa que é o protagonista, né? Do que é a protagonista. E não é essa a grande verdade desse fato. De fato, a protagonista é a atriz principal de uma história, de um enredo. Eu, como apaixonada pelo teatro, eu tenho essa convicção de que a protagonista é aquela que tem mais fala, é aquela que aparece mais vezes. De fato, todo mundo é a protagonista da sua própria história. Na sua história, você é a que mais aparece, você é a que mais fala. Só que nesse senso comum, a gente pensa que o protagonista é aquela que tá todo mundo cuidando dela, que tá sofrendo demais, e que no último capítulo da novela vai dar a volta por cima. A gente pensa que a protagonista precisa ter um par perfeito, um par para ser o par perfeito da novela. A gente pensa que a gente só vai ser protagonista no dia que a gente casar. A gente traz esse senso errado, né, do que é ser protagonista. Mas a protagonista nada mais, nada menos do que é
aquela que assume a responsabilidade pela sua própria vida. Ela é a dona do seu eu, dona da sua história, dona do seu dia. Em outras palavras, a protagonista é aquela que resolve o seu problema, de forma que ela se torne aquela estrela da sua própria história. Todo mundo é protagonista de uma história. Se você é protagonista da sua história, o outro da história dele, o outro da história dele. Então isso, quando a gente entende o que é ser protagonista, eu sou o resolvedor de BO da minha própria vida. Eu sou o protagonista. Isso isenta a gente de tantas competições desnecessárias, de tantos complexos de baixa autoestima porque eu sou um fracassado e a outra é a estrela da noite, é a estrela da festa, é a estrela da igreja, é a estrela do serviço, é a estrela da casa, é a estrela da família. A gente perde algumas coisas que são aquelas coisinhas que ficam pinicando a gente, porque quando a verdade entra, o que tá espinhando a gente sai. E a protagonista, todo mundo é protagonista da sua própria história, nada mais, nada menos do que aquela que resolve os seus próprios problemas, daquela que assume os seus BOs, naquela que se torna protagonista da sua própria história. E protagonista, amada, não é só aquela que está debaixo do holofote em público, não. É a pessoa que consegue ser a estrela da sua própria história no off da sua vida. Nós somos as protagonistas das nossas histórias. Só que aí tem um porém. Porque muitas vezes, quando a gente se coloca, não vou ser pesada assim, não. Quando a gente sofre um dano na nossa história e a gente se torna vítima, muitas vezes a gente pensa que vai ser vítima para sempre. Só que existe um momento da nossa vida que nós podemos e devemos transicionar de vítimas para as resolvedoras daquele problema. E buscar ajuda se você não consegue, para que você possa florescer de vítima a protagonista. Tem uma história da Bíblia que eu amo muito, que é a história da rainha Esther. A Esther, ela era uma vítima, Radassa era uma vítima. Ela lidou a vida inteira dela com a orfandade, órfã de mãe e de pai. A Esther, a Radassa, antes de se tornar Esther na verdade, ela foi uma vítima do acaso, uma vítima da tragédia, uma vítima do sistema, uma vítima da cultura. Várias áreas da vida da Esther, da Radassa, foi danificada e fez com que ela se tornasse uma vítima. E ali na história de Esther, a gente sabe que a rainha Vasti se recusa a ir no banquete do rei, o rei destrona Vasti e os conselheiros do rei falam para ele poder fazer um desfile de modas, né, para que ele pudesse escolher a nova rainha no lugar de Vasti. O primo da Esther vai lá e fala: Esther, vai você é bonita, tem qualidades, estimula ela ali a ir nesse desfile, nesse desafio na qual ela poderia ter sido escolhida. Ela vai, e a Bíblia vai dizer que o rei se apaixona, ele gosta mais da Esther, ama a Esther mais do que todas as outras mulheres, e a Esther, de fato, se torna rainha no lugar de Vasti. E a história continua nos dizendo que houve, um momento na história que o povo judeu, que era o povo da Esther, seria exterminado naquelas terras. E o primo dela intercede a Esther para que ela pudesse interceder junto ao rei, para que o povo de Israel, para que os judeus ali naquela terra não pudessem ser exterminados. E a Esther, como uma vítima que ela era, ela tem medo, ela tem receios. E ela fala: não, como que eu, uma mero mortal, vou chegar na frente do rei, eu posso morrer. E ela vai que recusa o seu propósito, o seu chamado pelo qual ela tinha sido colocada ali, por conta do medo, por conta da insegurança. Talvez falar de morte para Esther causava alguns gatilhos nela, mas aí Mardoqueu, que faz o papel do Espírito Santo na vida de Esther, fala com ela: Esther, se você ficar lá, socorro e livramento virá de outra parte. Mas quem sabe você não foi levantada a rainha para este momento. E ali a gente vê a Esther saindo de vítima para protagonista da própria história dela. Até então ela só era a esposa do rei, mas nesse momento onde ele fala: quem sabe você não chegou a esse momento por um propósito, ela se torna a resolvedora daquele problema. O mais incrível de tudo é que a Esther, ela já tinha sido levada à posição de rainha, só que a identidade da Esther ainda era de órfã, tanto que ela teve medo, ela teve receio de cumprir o propósito dela. E muitas vezes é assim com a gente também. O Senhor já nos levou a grandes lugares, a grandes posições, mas a nossa identidade ainda é de vítima, ainda é de órfã. Você ainda carrega tantas dores na sua história que Deus já te colocou frente a frente ao lugar que Ele quer que você floresça, mas a sua identidade de vítima não permite você nem enxergar que esse lugar que o Senhor te colocou é um lugar para você se posicionar e viver um grande processo e propósito nesse lugar para conquistar grandes coisas.
As nossas identidades fragilizadas por conta dos danos que nós vamos vivendo ao longo das nossas vidas precisam passar constantemente pelas mãos do Senhor para que haja cura em nossas vidas, em nome de Jesus, para que a gente não perca os acessos que a gente tem. A Esther, ela era uma rainha, ela já tinha sido levada à posição de rainha, mas com uma mentalidade de orfandade, com uma mentalidade que foi dominada pelo medo. Pela presença de Mordecai, o primo dela, ela é encorajada e estimulada a se posicionar como protagonista daquela história e ela vira toda a chavinha dessa história que já era decretada a morte do povo de Israel, do povo judeu. E ela se torna aquela que salva a pátria, aquela que vai, que coloca a cara a tapa, que resolve o problema, que usa da sabedoria para se apresentar diante do rei, que prepara um banquete para poder amansar a fera. Tudo isso porque ela se posicionou como protagonista. E nós precisamos começar a assumir essas nossas responsabilidades também. Quem é você no seu processo? Uma eterna vítima? Eu sei que você foi danificada. Eu sei que você foi prejudicada. Ninguém quer dizer que você está sofrendo por não ter motivos. Cada uma sabe a dor que carrega, sabe? Cada uma sabe a tristeza que é viver aquilo que você viveu. Às vezes aquilo que você ouviu para mim não é nada, mas para você foi uma tristeza, foi um dano muito grande e você se tornou a vítima. Mas nós precisamos aprender com a história de Esther, a nos tornarmos as protagonistas das nossas histórias, a entendermos que existe um tempo de transição. A Bíblia vai nos dizer que quando o filho é menor de idade, quando ele ainda é imaturo, por mais que ele tenha direito a toda a herança do pai, ele não pode assumir aquela herança e ele fica como um escravo debaixo de tutores. Mesmo ele tendo direito à herança, ele não pode acessar a herança porque ele é imaturo. E ele fica aos cuidados de tutores. E muitas de nós estamos aos cuidados de tutores. Nós estamos ao cuidado dos nossos pais, ao cuidado de algum tio, ao cuidado de algum líder de igreja, ao cuidado de alguma pessoa no meu emprego que está sempre apagando os meus fogos, que está sempre tendo que me encorajar, me cobrir nos meus erros, nas minhas fragilidades. Nós não estamos aptos para acessar os lugares de promessa por conta das nossas fragilidades que não foram colocadas diante do Senhor. Sabe, o Senhor, ele entende que nós somos vítimas. O Senhor entende que aquilo machucou, que aquilo doeu, que aquilo feriu. Mas a grande vantagem de ter o Senhor Jesus nas nossas histórias, como o Senhor que rega o nosso processo de florescimento com águas que purificam, com águas que curam, é que no Senhor a gente pode viver os momentos de transição. Em uma madrugada de choro, depois de chorar muito, você pode simplesmente levantar e falar: Deus, hoje eu quero ser a protagonista da minha história, não mais a vítima. E protagonista não é aquela que tá todo mundo te bajulando, não é que você tem uma trilha sonora que é só sua, isso aí é o senso da novela. A protagonista é aquela que se reconhece como a Esther se reconheceu, a resolvedora do meu problema. E ali você se levanta, você se ergue para a glória do Senhor. Quando eu estava contando para vocês no início desse vídeo, né, que eu estava passando por alguns processos muito difíceis para me tornar empreendedora, o Senhor, ele me abateu, ele me humilhou. E quando ele me levou a uma posição, de me assumir como empreendedora, eu ainda tinha a minha identidade de vítima. Eu não conseguia arriscar passos maiores na minha empresa, recomeçar a minha empresa, ser mais ousada, porque a minha empresa, ela passou por vários processos. E por muitos processos difíceis, de falência, de ter que fechar a loja física. E ali eu me coloquei numa posição de vítima, assim, de vítima coitadinha de mim, Deus. O Senhor me puniu, o Senhor não me abençoou, o Senhor não visitou a minha loja, o Senhor não abençoou as minhas vendas. Eu sou uma vítima, eu tô cheia de dívidas por conta da minha loja. Eu coloquei, assim, a minha vida numa posição de vítima. E, de fato, eu tinha sido danificada em muitas áreas. E, de fato, eu não tinha vendido como eu esperava vender. E, de fato, eu tinha que ter fechado a minha loja e não era meu plano fechar. E, de fato, eu tive que vender numa feira popular com o sol queimando a minha cabeça. Mas eu não queria estar ali. De fato, eu tinha sofrido muitos danos na minha história como empreendedora. Mas a verdade verdadeira é que o fato de ser uma vítima me impedia de viver muitas coisas boas. E aí o Senhor tinha me forjado, tinha feito cursos de empreendedorismo, estava fazendo faculdade de empreendedorismo, já tinha muito mais conhecimento, muito mais maturidade do início de quando eu comecei, mas eu ainda era vítima. Eu ainda era uma coitadinha na minha história. Eu ainda não conseguia assumir grandes responsabilidades e eu estava sobre os tutores dos meus pais. Eu ainda estava dependendo até mesmo financeiramente deles.
E aquilo me deixava triste. Até que um dia o Senhor falou isso comigo: filha, quem é você nos seus processos? Uma eterna vítima ou você vai ser a protagonista? Porque eu já te coloquei na posição de rainha, só que a sua identidade ainda é de órfã. Você não consegue assumir um lugar de autoridade no empreendimento que eu te dei, os conhecimentos que eu estou te dando, as maturidades que você já adquiriu com os seus erros. Você não consegue se levantar, se erguer, se posicionar, porque você está lambendo as suas feridas. O Senhor falando comigo no meu espírito, eu sentia isso, que eu estava assim, sabe, dando coitadinha das minhas feridas, coitadinha dos meus fracassos, coitadinha das minhas dívidas. E o Senhor já estava ali, forjando o meu caráter no fogo, me dando mais conhecimento, me chamando realmente para ser aquela que ia fazer e acontecer. E eu, não, Deus, porque em 2005 eu fali, porque em 2020 eu não consegui levantar. Eu estava sempre mostrando para Deus as minhas razões, como Esther fez com Mardoqueu. Eu não consigo, Mardoqueu. Se eu chegar na frente do rei, ele me mata. Essa era a desculpa que eu fazia. Se eu tentar de novo, as pessoas vão rir de mim. Eu era a protagonista da minha história, mas eu não conseguia me posicionar como tal. E fui me levando a ser vítima mais tempo do que o determinado. Deus, ele entende, amadas, as nossas dores. Deus entendia as minhas dores. Deus entendia os meus fracassos. Ele sabia que eu tinha motivos para estar chorando. Só que o problema de tudo é que a gente estende o tempo desse motivo. A gente estende o tempo do choro muito mais do que o tempo da cura. Quando a gente fala, deixa de ser vítima, não tá querendo dizer para você, para de fingir que você tá doente. A gente tá falando assim, permita com que o Senhor te cure. E com a cura, seja a protagonista da sua história. Os processos do Senhor são cura. Se você foi vítima em alguma área da sua vida, e talvez eu sei que são muitos danos difíceis, um abuso no seu corpo, é um dano difícil demais de ser reparado. Mas nós precisamos entender que nós não nascemos para sermos cobras que rastejam no chão, que comem de restos que as pessoas deixam pra gente. Você foi chamada para florescer. Por maior que seja o dano que você viveu, existe um tempo de transição entre o florescimento na sua vida e na sua história. Esse tempo precisa acontecer. E a protagonista é essa mulher que floresce em terra seca. O que é florescer em terra seca? É florescer fora de todas as condições climáticas. É florescer fora do contexto. Uma mulher que floresce em terra seca é uma mulher improvável. O que é uma mulher improvável? É uma mulher que todo mundo olha para ela e fala, bem provável que isso aí não dê nada. E de repente ela floresce, flores para a glória de Deus. De repente, onde havia tantas dores, o Senhor está ali formando flores, perfume, essência, nova vida, nova identidade. Existe uma identidade que nós precisamos acessar e não é um botão que a gente aperta e entra, não. É um processo de posicionamento no secreto. Deus, eu me posiciono a partir de hoje a ser uma protagonista. Eu nem sei como começa a protagonizar a minha história, mas se o Senhor puder me encher dessa unção que o Senhor encheu a vida da Esther, me enche também. Me faça florescer. Esther era uma órfã e até então ela estava sob a autoridade de tutores. Mas quando ela se posiciona, ela vive a própria história e cumpre o seu próprio propósito. É sobre isso que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos visto no chão do nosso quarto como vítimas. E Ele entende as nossas dores, Ele lê as nossas lágrimas. Mas não é da vontade do Senhor que a gente permaneça como eternas vítimas de algo que Ele quer nos curar. A ferida que o Senhor permite com que aconteça, Ele também tem o poder de curar. E feridas faz com que a gente se torne mais fortes, mais resistentes, muito mais maduras e sem soberba no nosso coração. Foi o que aconteceu comigo. Hoje, como empreendedora, eu consigo olhar para mim e para outras pessoas e vejo que existe uma diferença nos meus processos com elas. Elas chegaram ali em cima a todo custo. Mulheres que começaram do nada, se tornam com o nariz em pé, esquecem de onde vieram. Mas o meu processo com o Senhor, de vítima, foi tão difícil viver, que hoje eu não esqueço de onde o Senhor me tirou, mas eu precisei viver um tempo de transicionamento, porque eu não esquecia das marcas danificadas na minha história e me colocava eternamente como vítima. Mas hoje, como protagonista, eu consigo ver essas marcas, eu consigo saber dessas dores, mas não para me deixar jogada às traças, achando que só comigo que as coisas não dão certo. O Senhor entrou na minha história e me ensinou sobre o que é ser protagonista.
E quando ele entra na nossa história, ele nos ensina o que é ser protagonista, ele não nos dá uma fórmula exata de como ser protagonista em 10 passos. Ele nos abre uma oportunidade para a gente viver um novo processo, onde a gente levanta do chão e assume uma identidade de pessoa que controla a minha história, de alguém que escolhe deixar a dor para trás. E como eu escolho deixar a dor para trás, Senhor, aqui estou. O abuso, a rejeição, a traição. Senhor, preenche, planta flor onde há tanta dor, para que eu me torne a pessoa florida da minha história, a pessoa que brilha, a pessoa que encanta, a pessoa que resolve os problemas, a protagonista. Ah, Gil, mas a protagonista precisa de um par perfeito, você precisa de Jesus, o perfeito na sua história. Ah, mas ela precisa de um quarto maravilhoso, de um cenário ideal, você precisa de um lugar organizado. Nós precisamos, amadas, entender que nós vamos começar pequeno, sonhando grande. Que o lugar onde você está hoje, o lugar do seu recomeço ou do seu novo começo, não é o lugar que você vai ficar. Mas muitas vezes nós queremos alcançar grandes coisas para começar a viver o protagonismo da nossa história. E é isso que nós estamos perdendo tempo e permanecendo em situação de vítimas para o resto das nossas vidas. Hoje eu queria deixar essa palavra para você, de florescimento nas nossas vidas. Quem é você na sua história? Quem é você sem os seus processos? Os seus processos de dor, de vítima, de danos, eles estão forjando algo em você. Comece a olhar para suas dores e entender que dela está saindo o seu testemunho. Está saindo a área da sua vida que você vai ter autoridade. Da sua falência vai sair o seu testemunho de florescimento. E é sobre isso que o Senhor tem nos chamado no dia de hoje. A levantarmos como protagonistas, a assumir a nossa identidade de filhas e não mais de órfãos.